palavra do Senhor. Isaías capítulo 28, versículo 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Amém? Vamos sentar aqui. Glória a Deus. Esse capítulo aqui 28 é uma profecia que Deus deu ao profeta Isaías sobre um juízo que viria sobre o povo de Israel. Porque nessa época aqui do profeta Isaías, o povo estava afundado em pecados e afundado na idolatria. O povo não servia mais a Deus, o povo não se importava mais com as leis do Senhor. E o Senhor cada dia avisava através dos seus profetas, através dos seus servos, para o povo. Ele chamava o povo para se arrepender. Mas o povo, como o povo não deu ouvidos, o Senhor usou o profeta Isaías para anunciar um juízo que viria se o povo não se arrependesse. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu na história do povo de Deus. Tem um exemplo da época de Jeremias, quando o povo estava afundado em pecados, em iniquidades, em idolatria, e o Senhor enviou o profeta Jeremias para chamar o povo ao arrependimento, e mesmo o profeta Jeremias insistindo com o povo não aceitou. Então Deus disse ao profeta Jeremias que enviaria o rei da Babilônia para levar o povo cativo para a Babilônia. E mesmo o profeta Jeremias avisando, falando a palavra do Senhor, a profecia do Senhor, o povo não escutou, o povo perseguiu Jeremias, o povo não deu ouvidos. Então chegou uma hora que Deus cumpriu o que ele tinha falado. O povo foi levado cativo para a Babilônia e passou 70 anos sofrendo lá na Babilônia porque eles não obedeceram a Deus. E quando eu estava meditando nessa palavra e na outra de Isaías, Deus estava falando comigo que todos os dias Ele nos chama para o arrependimento. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos coisas que precisamos consertar diante dele. E muitas vezes ele nos chama, ele nos mostra que a gente está errado, ele nos chama ao arrependimento e nós simplesmente ignoramos, porque ou achamos que o pecado é coisa simples que Deus não se importa, ou porque realmente não queremos nos arrepender, mas que não venhamos ser assim, que não venhamos ser como o povo de Deus, porque o povo de Deus sofreu muito por causa disso. Porque muitas vezes Deus mostrou ao povo que eles estavam em pecado, que eles estavam em idolatria, que eles estavam desagradando a Ele, e o povo simplesmente não deu ouvidos, não escutou, e o Senhor mandava os seus profetas falando que enviaria juízo se o povo não se arrependesse, e o povo não se arrependia, e Deus enviava o juízo e o povo sofria muito. E o que Deus estava falando comigo é que muitas vezes, quando nós não escutamos a palavra dele nos chamando para o arrependimento, Ele permite certas situações de nossa vida, situações ruins, situações que saem do nosso controle, e muitas vezes nós pensamos, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, porque Ele permitiu isso, mas que venhamos refletir todas as vezes que Deus permite algo acontecer em nossa vida, que venhamos refletir, será que Deus não está me chamando para um arrependimento? Será que Deus não está permitindo que isso aconteça na minha vida para que eu me achegue mais a Ele? Porque Deus, Ele move céus e terra para que o seu servo, ele não se perca, ele não se perca dele, ele não se separe dele, porque Deus, Ele quer que a gente esteja firme com Ele, quer que a gente esteja ao lado dele. E quando a gente erra em alguma coisa, quando a gente insiste no pecado, Ele nos chama, nos chama, nos chama, e a gente não dá ouvido, Ele move céus e terra, Ele faz situações, Ele cria pessoas, Ele cria mensagens para que a gente venha se arrepender. E isso não quer dizer que Ele não nos ama, que Ele quer nos envergonhar, mas isso mostra que Ele nos ama, porque a palavra dele mesmo diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Então, se o Senhor está permitindo certas situações que nos forçam a estar mais perto dele, ou se Ele está nos chamando ao arrependimento, se Ele está nos corrigindo, não é para a gente ficar triste, não é para a gente ficar achando que Deus não nos ama, que a gente venha aproveitar essa chance que Ele está nos dando. Porque imagina se a gente pecasse, se a gente insistisse no pecado e Deus simplesmente ficasse calado, deixasse a gente se corromper, porque quando o pecado vem, por mais que ele seja pequeno, a Bíblia mesmo diz que um abismo chama o outro. Então um pecadinho chama outro pecado, e quando a pessoa vê, a pessoa está afundada no mundo do pecado e longe de Deus. Então, que venhamos pedir a Deus, que venhamos ter uma audição sensível ao chamado de Deus todos os dias, porque todos os dias Ele nos mostra que a gente tem que se arrepender, Ele nos mostra onde a gente tem que melhorar, Ele nos chama ao arrependimento. E que a gente não seja igual o povo de Deus muitas vezes foi, que precisou do Senhor muitas vezes levar eles cativos, muitas vezes permitir coisas ruins acontecerem para que eles se aproximassem dele. Que
que não venhamos ser assim, mas que venhamos escutar a voz do Senhor todos os dias, nos chamando para nos arrepender, que venhamos todos os dias, quando nós acordarmos, perguntarmos a Deus: Senhor, o que está de errado na minha vida, o que não está te agradando, o que o Senhor quer que eu me arrependa, e quando Ele, glória a Deus, quando Ele nos falar, que a gente venha ouvir a Ele e obedecer, porque Deus, Ele não nos chama ao arrependimento, Ele não quer nos ver sofrer, Ele não quer que a gente sofra, que a gente fique triste. Muitas vezes Deus nos manda renunciar a coisas que nós gostamos, coisas que agradam a nossa carne, e nós pensamos: Deus quer me ver triste, Deus não quer me ver feliz. Mas se Ele está nos mandando a gente renunciar àquilo, é porque aquilo nos prejudica. A gente pode não ver, mas aquilo de alguma maneira está afetando a nossa vida espiritual, ou mental, ou social, ou material. Então que a gente venha obedecer a Deus, porque Ele não falha, Ele sabe de tudo, Ele vê o que a gente não vê, Ele vê o futuro, Ele vê o passado, Ele vê tudo. Então, por mais que pareça que Deus está errado, que Deus está mandando a gente renunciar a algo que não é ruim para nós, que a gente venha sempre obedecer a Deus quando Ele nos chamar para se arrepender de alguma coisa. Porque quando Ele nos chama é porque Ele quer o nosso bem. E quando a gente renunciar àquilo, quando a gente se arrepender daquilo, quando a gente obedecer a Deus, pode doer no presente momento, mas com o passar do tempo a gente verá que foi a melhor decisão obedecer a Deus, porque Deus, Ele não falha. E quando Ele nos chama ao arrependimento é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que a gente viva melhor ainda na presença dEle. Porque Ele não quer só que a gente tenha uma vida melhor aqui e agora, aqui nessa terra, mas Ele quer que a gente more eternamente com Ele na glória. Então que a gente venha obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz dEle, se arrepender todos os dias, porque Ele tem coisas grandes para nós, e só veremos essas coisas quando nós o obedecemos. E mesmo que pareça que a gente está perdendo alguma coisa ao obedecer a Deus, que a gente obedeça a Deus, porque além de a gente ganhar coisas que o homem, além de a gente ganhar coisas que só Deus pode dar aqui na terra, a gente ainda ganhará uma vida eterna ao lado dele, de eterna alegria, de eterna paz, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. Então que a gente venha obedecer a Deus e se arrepender todos os dias, porque Ele tem o melhor para nós. Só quando nós obedecemos a Ele, viveremos coisas tão grandes que nós olharemos para trás e veremos: Senhor, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não obedeci antes? Por que eu não me arrependi antes? Porque Deus, quando Ele nos chama para fazer alguma coisa, Ele já nos garante a vitória, e Ele tem coisas infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar, ou do que o nosso coração pode imaginar. Amém?